O tema da aula de hoje são os diuréticos. Eles são medicamentos que aumentam a eliminação do sódio, que é o sal, e água através da urina. Dessa forma, atuam previamente estimulando a excreção dos íons sódio, cloro ou bicarbonato, que são os principais eletrólitos presentes no fluido extracelular. Eles são utilizados principalmente para tratar a hipertensão arterial e quadros de edema, quando esse acúmulo de água resulta em inchaços, bem como outros distúrbios, como a insuficiência cardíaca congestiva, a insuficiência renal crônica e glaucoma. Mas, para o entendimento do mecanismo de ação desses fármacos diuréticos, se faz necessária uma breve explicação da fisiologia renal. O néfron é a unidade funcional básica dos rins, que é constituído por um glomérulo, túbulos contorcidos proximal e distal, alça de Henle e o ducto coletor. A urina ela tem sua formação no glomérulo, onde é ultrafiltrada para que fique livre de substâncias celulares não filtráveis, como as hemácias, leucócitos e proteínas plasmáticas, formando assim um fluido praticamente sem proteínas. Esse fluido, então, ele vai passar pelo lúmen do néfron, onde ocorre uma série de alterações em sua composição, onde 98 a 99% da água, juntamente com uma porção de eletrólitos, além da glicose e ureia, sofrem reabsorção no túbulo. O que resta, que é a urina, ela é então eliminada, correspondendo a aproximadamente 1,5 litros por dia. E aí, dessa forma, os diuréticos eles podem ter sua ação na filtração glomerular, na reabsorção tubular ou na excreção tubular. E hoje, nesse podcast, eu trouxe para vocês os 3 principais fármacos, os 3 principais representantes dos diuréticos. E cada fármaco desse vai ter um local de ação. O primeiro deles é a furosemida. Ela vai atuar no ramo ascendente da alça de Henle, enquanto o outro fármaco, chamado hidroclorotiazida, vai atuar no túbulo contorcido distal. E, por fim, teremos a espironolactona, que vai atuar nos ductos coletores. Bom, então vamos começar aqui pela furosemida. Como eu falei para vocês, ela atua no ramo ascendente da alça de Henle. Esse fármaco ele vai ter meia-vida de 90 minutos. E ele é considerado um fármaco forte. Eles vão inibir o cotransporte de sódio, potássio e cloro nesse ramo ascendente da alça de Henle, bloqueando a entrada deles, E vai auxiliar também na perda de potássio, de cálcio e de magnésio, gerando um desequilíbrio eletrolítico. Ele vai ter também forte ligação a proteínas plasmáticas e vai ser bem absorvido no trato gastrointestinal. E a furosemida ela vai ter um acentuado poder de excreção de água, Vai ter uma elevada perda de água e de sódio, comparado ao grupo de tiazidas, que como representante eu vou falar para vocês que a hidroclorotiazida é o próximo. Mas para a gente finalizar aqui a furosemida, a gente pode ter alguns efeitos associados, como a hipocalemia, que é a queda da taxa dos níveis de potássio, a alcalose metabólica e até mesmo algumas arritmias. Já a hidroclorotiazida vai ser um fármaco que vai atuar no túbulo contorcido distal. Esse fármaco é conhecido como um diurético tiazida. Ele vai ter meia-vida de 4 a 6 horas e, em relação à furosemida, ele é considerado menos potente. Eles vão atuar no cotransporte de íons sódio e cloreto, vão promover uma eliminação moderada de água, o bloqueio dos canais iônicos. Ele vai ter também forte ligação a proteínas plasmáticas e é bem absorvido no trato gastrointestinal, assim como a furosemida. E um ponto importante sobre os diuréticos é porque, além deles eliminarem a água, diminuindo a retenção de líquidos, eu vou também diminuir, em alguns casos, a reabsorção e a retenção de sais. E a gente sabe que quando a gente diminui a retenção de líquidos e sais, por consequência, a gente tem também a diminuição
da pressão arterial. Então, os diuréticos, eles são, sim, utilizados, associados a antihipertensivos. O caso da hidroclorotiazida, ela é utilizada para pacientes que têm hipertensão leve, ajudando esses pacientes a ter um menor risco de acidentes vasculares. E como efeito adverso, a gente pode ter a hipotensão postural, que é aquela sensação que dura alguns segundos. Sabe quando você tenta levantar rápido? Aí sua visão fica turva, você tem uma leve sensaçãozinha de queda de pressão, de um desmaio, pronto. Essa é a hipotensão postural, ou chamada também de hipotensão ortostática, que é um dos efeitos adversos. E também vai ter como adverso, em alguns estudos, foi discutida a questão da disfunção erétil. E por fim, o último fármaco vai ser a espironolactona, que vai atuar diretamente nos ductos coletores. Eles são chamados de poupadores de potássio. A meia-vida desse fármaco é de 16 horas. Vai atuar bloqueando os canais iônicos e eles vão ser antagonistas competitivos da aldosterona, inibindo assim os canais de sódio e potássio. Vão ajudar na perda de água e alguns sais, e eles também vão ser bem absorvidos no trato gastrointestinal. E assim como os outros diuréticos, eles podem ser associados a pacientes que têm problema de hipertensão, assim como a hidroclorotiazida, a espironolactona, ela é utilizada em pacientes que têm hipertensão leve, mas como alguns efeitos adversos, a gente pode ter a hipocalemia, que é o baixo nível de potássio no organismo do paciente, algumas náuseas e vômitos, e um efeito adverso importante, bem significativo, é que pode gerar a ginecomastia, que é o desenvolvimento do tecido mamário do paciente. Então, é importantíssimo a gente evitar esse tipo de fármaco em homens. E dessa forma, para um tratamento efetivo, os diuréticos eles devem ser prescritos em conjunto a uma dieta com baixo teor de sódio, além de hábitos de vida saudáveis, como a prática de atividades físicas. Essa aula ela é bem tranquila, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem recorrer a mim, ou a Carol, ou a qualquer outro professor da disciplina.